Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui, agora já. A pergunta dessa semana é muito interessante, está ligado com isso que a gente acabou de falar, com a redenção completa, verdadeira. Você sabe o teu limite? Aqui está falando sobre limite de velocidade, fala sobre o limite de tudo, o limite de quanto que a gente pode dar, doar, e quanto que a gente pode receber também e se conectar. A gente está preto com esse rota. Esse é o volume 27 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Bechukotai, que está junto com a Parashat Behar, e assim termina o livro Vaikra. É a Sirá de número 3 do volume 27. Então, está baseado em doações, como a gente falou, Sedaká, consagração de doações para o Beit HaMikdash, e a gente vai ver os vários níveis que tem, os limites que tem para cada uma dessas coisas. Então tem no Mishneh Torah, no livro de leis do Rambam, Maimonides, fala nas alachot, nas leis de doações para o consagrações para o Beit HaMikdash e para assuntos sagrados. No capítulo 8, na Alachá 13, fala que a pessoa não deve jamais doar, consagrar toda a sua propriedade, toda a sua renda, tudo que ele tem. E quem faz isso está indo contra o DAT, contra o modo correto de se comportar, porque está escrito na nossa Parashá, Mikol Asher Lo, que a gente vai ver em seguida, que é de tudo o que você tem. Não é tudo que você tem, é de tudo que você tem que consagrar, como está a nossa Parashá em Bechukotai. Então não pode dar tudo, tudo que você tem. Como a gente falou, está na nossa Parashá, capítulo 27 e o verso 28, Ar Kol Herem, tudo que você vai consagrar, Asher Yacharim, que você vai dar para o Beit HaMikdash, cada um deve dar do que ele tem, e não tudo que ele tem. Em relação a os seus rendimentos, os seus animais e a sua propriedade, etc. Pelas palavras do Rambam, Maimonides, de modo geral, podemos concluir que também no assunto de Tzedakah, que é uma forma de doação, de consagração, não para o Beit HaMikdash, mas que a gente não deve dar mais de 20% dos nossos ganhos e da propriedade. E certamente não todos os nossos ganhos e propriedades, Mikol Nechassav não é de Kol Nechassav, toda a propriedade. Mas o Admor HaZaken, ele, nas palavras dele, aumenta o que deve ser dado. Está no Tânia, mas se torna uma indicação de lei, que o Alter Rebbe, o Admor HaZaken, primeiro Rebbe de Chabad, fala até o ponto que deve dar tudo o que tem. Como está no Tânia, no Geret HaTeshuvah, que é o terceiro livro do Tânia, no capítulo 3, e mesmo que vá para um valor muito grande, não tem que se preocupar com o que está escrito, inclusive na Alachá, segundo o Rambam, Ali Basbez Yoter Mechomesh, não vai desperdiçar ou dispensar para isso mais do que 20% do que você tem, do que você ganha, ou do que você ganhou, que é 1/5. Porque isso não é chamado de desperdiçar e esbanjar, já que está fazendo isso para Pedut Nafsho, para resgatar, salvar a própria alma, e não fazer jejuns e sofrimentos que deveria para poder expiar por pecados e erros que fez. Que não é pior do que ter que fazer algum medicamento, algum tratamento, alguma cirurgia para curar o corpo e demais necessidades. Então fala, Leharbot Meod Meod B'Tzedakah, que deve
aumentar, expandir muito e muito, 2 vezes maior do bitzaká, doando do seu dinheiro, da sua propriedade para tzedakah, porque pela fraqueza que tem no corpo hoje em dia, não dá para compensar, expiar pelos pecados, pelos erros, através de jejuns e sofrimentos. Aqui que a gente mostrou, né, nas alahot do Rambam, a gente do Rambam que fala que não deve espalhar, gastar, usar mais do que 20% homens, que é 1/5 do que tem. Né? Que se fizer isso, é chamado de Hassid Shoté, alguém que é um Hassid, que quer fazer o bem, mas é um Shoté, é um bobo, é um burro. Né? Ele não deve fazer isso. E o Rambam fala que isso não é uma coisa de Hassidut, de ser uma pessoa com bondade, né? Um Hassid, um devoto, é uma coisa de bobeira, de burrice. Tá? Então não deve fazer isso e dar mais do que 20%. Aqui de novo, no Tânia, no Geret HaKodesh agora, não só no Geret HaTshuva, né, nas cartas de Tshuvah, agora nas cartas sagradas, fala que tzedakah você pode dar, espalhar, esbanjar, bligvul, sem limites, para poder consertar os seus pecados, os seus erros. E o que está falado é que não deve desperdiçar mais do que homens, do que 1/5 de 20%. Geralmente o dízimo é 10%, né? Mas tem a ideia de você poder dar até 20%, mas não mais que isso. Enquanto que o Alter Rebbe fala no Geret HaTshuva e no Geret HaKodesh que pode gastar tudo que tem, para poder consertar a alma, resgatar o que fez, o que ficou de mancha. Isso tudo o Admor Zaken define como alahá, como lei. Aumentar muito o tzedakah sem limites para corrigir todas as nossas falhas. Precisa entender também uma contradição no próprio Rambam. Que o Rambam, no Perush HaMishnayot, na explicação das Mishnayot, no Talmud, na Mishnah de PA, tratado de PA, logo no capítulo 1, o Rambam fala que Gemilut Hassadim, que é fazer o bem, boas ações, não tem shiur, não tem limite, não tem medidas. Né? Porque a pessoa pode querer gastar mais do que 1/5, né? Porque é com o seu próprio corpo, e pode querer usar o dinheiro para poder, quantas pessoas gastam com cirurgias, com coisas lo aleno, né? Coisas que, medicamentos e remédios e médicos e tratamentos de saúde, laboratórios, exames, para poder curar o corpo. Muito mais ainda com relação a curar a alma. Então isso aqui o Rambam define que pelo atributo de Hassidut, que é essa bondade, que é acima do que manda a lei, tem espaço sim para dar tzedakah e fazer Gemilut Hassadim, boas ações, mais do que 20% da renda. Embora, como a gente viu no Mishneh Torah, né, onde fala sobre consagração, Arhin e Haramim, né, que são doações para o Beit HaMikdash, fala que não é Hassidut, mas sim bobeira, como a gente viu. Né? Inclusive, no próprio tratado de Arhin, né, de valores de consagração, como você faz uma avaliação, um due diligence, né, de quanto que você vai dar para, quanto que vale, um valuation, para dar para o Beit HaMikdash, a Mishnah fala que a pessoa pode consagrar e doar do seu rebanho, do seu gado, dos seus servos, das suas servas, Knanim, né? E também da sua propriedade, do seu campo, mas se ele dá tudo, se ele consagra tudo, não é considerado uma doação, porque não pode. Isso é as palavras do Rabi Eliezer. Depois tem a opinião do Rabi Elazar ben Azariah, o Rabi Ilá, etc., que a gente vai ver em seguida. Então, na Gemará, depois discute isso que está na Mishnah, que não é considerado uma doação porque não pode doar tudo, e fala, Amar Rabi Ilá fala, que
definiram isso em Usha, que a minha bezbez, que aquele que dá não pode dar mais do que 20%, que é um quinto. E o Rashi explica o que é isso, não pode dar mais do que um quinto. Quer dizer que o Tanakama, que é o Rabi Eliezer, né, que começa a Mishnah, não entende como o Rabi lá, que tem a medida de 20%. A pessoa pode consagrar mais do que um quinto, 20% da sua propriedade. Tá? Fala que não é tudo, mas é mais do que 20%. Diferentemente da opinião do Rabi Elazar ben Azariah, que segue o Rabi lá, que fala que Urashi explica que não deve dar mais do que 20%. Então, como no Perush HaMishnayot, na explicação das Mishnayot do Talmud, o Rambam decide como o Rabi Ilá, que fixou em até um quinto, 20%. Agora, porque ele diz, o Rambam, que pelo tributo de Hassidut pode dar mais do que um quinto, enquanto que no Mishneh Torah limita a um quinto, mesmo pelo atributo de Hassidut, né, de bondade, de querer ir acima da lei. Os comentaristas, não é contra a lei, acima da lei, mais do que a lei pede. Os comentaristas explicam que são dois tipos de tzedakah. Agora a gente vai começar a entender a explicação disso tudo, que é saber o nosso limite, saber quanto que a gente pode dar e quanto que a gente vai receber. Então, são dois tipos de tzedakah. No Perush HaMishnayot, o Rambam explica, na explicação sobre as Mishnayot, isso se refere a pobres que pedem ajuda, está na tua frente, está querendo ser ajudado. A obrigação de 20%. E pelo atributo de bondade que a pessoa tem, além da conta Hassidut, pode dar mais que 20%. No Mishneh Torah, que é o nível de leis, é quando ele dá por si mesmo, ele decide dar. Né? Então, assim como para a consagração, para o Beit HaMikdash, né, que não é alguém pedindo, né, não é um cobrador, ou não é o próprio pobre, pelo menos, ele se limita a 20% e não deve dar mais que isso, mesmo pelo atributo de Hassidut, porque é ele que está decidindo, então ele não tem por que se prejudicar a si mesmo se ele não foi pedido e o pobre não está lá na frente dele e que pode precisar muito mais do que 20%, não adianta só 20%. O Rambam explica na halakha anterior sobre Archin e Haramim, né, no capítulo 8, mesmo no capítulo 8, mas na Mishnah, na halakha 12, que essas consagrações, né, Haramim, Arachin, que a pessoa deve se comportar de um modo que ele se dobra, ele conquista o seu Yetzer, mas de um modo que não caia. Então, a pessoa está dando, consagrando para o Beit HaMikdash e dando, quando ele quer dar por si só para o pobre, o benefício é para quem dá a tzedakah e não a necessidade de quem está recebendo. Em contrapartida, no Perush HaMishnayot, né, no Talmud, a ênfase é na necessidade do recebedor, como está no Mishneh Torah, no livro de leis do Rambam, agora nas leis ligadas aos presentes para os pobres, Matanot Aniyim, no capítulo 7, que a mitzvah tassé é uma mitzvah positiva, dar tzedakah para os pobres, o quanto que ele precisa, o quanto que é necessário para o próprio pobre. Então podemos entender aqui a diferença de linguagens. Né? No Mishneh Torah, nas halachot, como a gente viu aqui agora, Matanot Aniyim, né? Dar para os pobres, na halakha 5, se vem um pobre e te pede, você tem que dar o quanto que ele precisa. Se ele não consegue, porque ele não tem o suficiente para dar o quanto que o pobre precisa, ele é obrigado a dar até um quinto da sua propriedade, da sua renda. E é do que é de melhor. O Rambam Maimonides fala quanto deve dar, um quinto, mas não menciona que não deve dar mais, pois aqui vale mais
o lado do pobre. Se ele precisa de mais e a pessoa tem como dar mais, ele pode dar mais. Pode acrescentar de acordo com o atributo da Hassidut dele. Aí vale a Hassidut, a bondade que ele tem acima da conta. Por isso não lembra a tzedakah para os pobres nas leis de consagração para o Beit HaMikdash. Porque lá não está na frente do pobre. E aí, segundo ele, não teria limite para quanto dar se está na frente do pobre. Então não pode considerar isso como comparado com a consagração, que está limitado só aos 20%. Depois, tem um outro nível, que está no Mishneh Torah, nas leis de Deot, né, de como a pessoa deve se comportar da forma correta, que é proibido a pessoa dar toda a sua propriedade, que aí vai acabar precisando das pessoas. Porque ele vai dar tudo e vai ficar sem nada. Aqui a proibição justamente sobre toda a propriedade, enquanto que na consagração é acima de 20% proibido. Aqui está falando sobre o comportamento ideal da pessoa, então não pode proibir dar mais de 20%, pois terão casos que ela poderá dar, talvez deva dar. O Admor HaZaken vai além disso, não só até 1/5, que é 20%, ou mais do que 1/5, mais do que 20%, mas fora dos limites, até quanto precisar, e até tudo que tiver. Porque aqui o objetivo principal não é só ajudar o pobre, né? Não é só sair da obrigação, mas sim consertar a própria alma e resgatá-la, de modo que não precise jejuns e sofrimentos. Então a pessoa vem antes do seu dinheiro. Isso está ligado aos 3 níveis de serviço a Hashem, e já concluindo. Primeiro, as doações estão ligadas com consagração, haramin, arachin, né? É que a pessoa quer dobrar o seu instinto para fazer coisas não positivas, é por causas próprias, mesmo que por motivos sagrados, sem chegar ao nível do serviço acima da natureza. Então tem um limite de 20%. Segundo, quando saímos das nossas limitações, pensando na cidade do próximo, do pobre, então o fluxo divino também é acima dos limites. E a gente pode dar acima dos 20%, mas não tudo. Terceiro, que está ligado ao livro do Admor HaZaken, no nível mais elevado, é quando é Pikor Nefesh, é a gente se entregar para salvar a nossa alma. Tem perigo de vida, mesmo que seja a nossa. Então não tem um limite. É Behor Meodecha, com tudo que você tem. Corre para o abraço, vai com tudo. No nível de Yehidá, rodada de fogo. É o nível que está ligado com Hashem totalmente. Não tem limite. Pode dar tudo por sua alma. Assim como acontece no nosso comportamento, como a gente deve fazer, né? O Daniel fala que Hashem, Lecha Hashem Atzdakah, a gente repete isso no Rosh Hashanah, em Yom Kippur, você também faz Tzedakah Hashem. Então que Hashem também nos dê mais do que 20% da sua propriedade, que já é infinita, como pode-se dizer, né? Hashem dá a sua propriedade, e ainda mais quando é Pidon Shuvuim, que é resgatar alguém que está preso, como a gente está preso no exílio, e trazer a redenção completa. Ainda mais quando afeta a própria Hashem, porque a gente é parte dele. Então, quando a gente está no galuto, no exílio, a Shekinah também está no galuto, também está no exílio. E assim, concluindo com o Yeshayahu, que fala que Hashem vai reunir, vai pegar um a um de cada um de nós de Bnei Israel e vai trazer também junto as nossas propriedades e os nossos ouros, os nossos dinheiros, e a gente vai estar, como o Rambam define, Beotosman, naquele tempo não vai ter nem fome, nada de fome, nem guerra, e não inveja e competição, e vai ter o bem que vai estar em abundância e vai se encontrar todas as coisas boas como o pó da terra, e a gente vai estar já com Mashiach agora, já, sem mais nenhum pobre, com Hashem dando tudo que ele tem pra gente. Amém. Agora, já, Mashiach now.